Alô, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Como sempre, aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. Vamos dar uma espiada nesta edição na política brasileira. Na semana que passou, o governo brasileiro que tem uma das maiores maiorias parlamentares das democracias ocidentais. Vamos ver até no programa se não é a maior. Esse governo apanhou de novo para aprovar a matéria do seu interesse. É o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada. Se der tempo nesse programa, a gente vê também quais são as implicações dessa constelação política atual no Brasil para as eleições presidenciais do ano que vem. 3 são os nossos participantes, como sempre. Eu vou começar a apresentação dos nossos convidados pelo cientista político Bolívar Lamounier, da Augurium Consultoria. Nosso segundo cientista político na roda é Murilo de Aragão. Ele preside a Arco Advice, é uma consultoria política que tem sede em Brasília. E o terceiro cientista político na roda é Carlos Melo. Ele é professor do INSPER de São Paulo. Nesse momento eu aproveito para fazer, como sempre, a minha saudação especial a vocês, ouvintes da CBN, que nos acompanham aqui no Globo News Painel todo sábado à noite. Bolívar, no papel, o governo brasileiro tem uma maioria que qualquer outro governante no hemisfério ocidental ficaria com tremenda inveja. Na prática, aprovação após aprovação de medidas provisórias, ou até melhor dizendo, medidas provisórias que acabam não passando, mostram uma maioria que funciona, ou melhor, não funciona. Esse é o quadro, realmente. Eu acho que concorre para isso, em primeiro lugar, o famoso presidencialismo de coalizão, que não passa de uma aliança duvidosa, difícil. Mas que não é novo para nós. Não, mas eu ia complementar. Esse sistema, né, com muitos partidos, essas alianças muito frouxas, às vezes funciona quando o presidente tem uma liderança que transcende o miúdo, o varejo, quando tem uma agenda, quando tem um programa. Isso é o que não existe no Brasil hoje. Né? Então, dentro do vazio absoluto, né, em que está a política brasileira no momento, por falta de agenda, por falta de programa, por falta de transcendência da presidência da República, com todo respeito, eu creio que o Congresso fica ao Deus dará. E então é o reino das pequenas trocas, das pequenas negociações. O antídoto contra o varejo é ter uma agenda relevante. Quando não há uma agenda relevante, uma presidência com capacidade de liderar realmente o cenário político brasileiro, eu acho que é isso que acontece. Falta de liderança como nos aspectos centrais sobre os quais a gente devia focar a nossa atenção no caso da primeira intervenção do Bolívar no programa, Murilo. Como é que na sua avaliação, lá sentado em Brasília, como você está a maior parte do tempo, você vê um governo com uma maioria tão grande no papel, com tamanha dificuldade, como foi na semana passada, com uma medida provisória de interesse óbvio, que é reduzir conta de luz? Bom, a questão é, lógico que tem aspectos teóricos e mais heróicos, né, nessa avaliação, mas o fundo, o problema é de gestão. E a gestão política do governo Dilma nunca foi boa, nunca atingiu o mesmo nível, por exemplo, que o governo Lula atingiu ao longo dos seus 8 anos. E esse é um ponto central, né, para Dilma. A Dilma tem como um grande adversário para o seu governo o funcionamento da sua coordenação política. E é um problema do governo como um todo, não é um problema da Ideli. É um problema de Você está falando da ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvati. Exato, não é um problema da coordenação, da coordenadora, não. Olha, só fazendo uma comparação, no governo Lula, as emendas dos parlamentares aliados eram executadas quase à razão de 100%. E da oposição, os deputados e senadores de oposição, as emendas eram as emendas que os parlamentares aprovam dentro do orçamento. Que são tão caras para eles, sem nenhum duplo sentido. Sem nenhum duplo sentido, claro, porque se referem às suas bases eleitorais. Foram aprovadas para a oposição na razão de 50%. Hoje não está acontecendo isso. Então, qual é a consequência dessa questão? É que a base, o baixo clero se rebela, se junta ao líder para bater no governo. Se o governo opera bem o relacionamento direto com o parlamentar, não há liderança que faça o governo, a base, se revoltar contra o governo. Qual é a consequência prática dessa situação? A gente faz pesquisas na Arco todo mês com votações nominais. No primeiro trimestre do primeiro ano, o governo teve quase mais de 60%.
no primeiro trimestre do segundo ano, caiu para 50 e poucos % de apoio na Câmara. E neste agora, terceiro ano, já caiu para 48%, 49%. O número de derrotas saiu de 0 no primeiro ano de governo, no primeiro trimestre, para 4 neste trimestre. Derrotas importantes. Então, fica claro que o governo tem uma crise de gestão política. Problemas de liderança, em parte focados na figura, na personalidade da chefe de Estado e de governo. Problemas de gestão política, essa seria, digamos, o carimbo, né, que a gente daria nessa primeira intervenção do Murilo no programa. A primeira tinha sido do Bolívar, Carlos Mello. E você? Como é que você vê um governo com uma maioria tão confortável apanhar, como o Murilo acabou de nos contar, tomar 4 derrotas, quando começou o governo não tomava nenhuma? Olha, sem descartar nem a perspectiva do Bolívar, nem a do Murilo, liderança e gestão, eu incluiria também aí uma questão estrutural, né? Esse parlamentarismo de coalizão, que é uma coisa muito simples. O Murilo falou presidencialismo, você preferiu parlamentarismo. Um ato falho. Esse presidencialismo de coalizão, que é uma coisa muito simples, é montar a maioria. O presidente da República é eleito com 50% mais um dos votos, e o seu partido, normalmente, quando muito votado, tem 20% dos votos. Então ele tem que fazer maioria, né? Sobretudo se você tem projetos, emendas constitucionais, você precisa de 308 votos em 500. Ou uma agenda, né? Ou uma agenda, como disse o ou melhor, a falta de agenda, né? Agora, você tem um problema. Esse presidencialismo, ele não demanda só emendas, ele demanda espaço, poder, cargos, né? Orçamentos, né? Dentro da própria base, né? Quando você tem alternância de poder, chega um presidente novo, ele tem 25 mil cargos para fazer esse acerto. Na reeleição ele já não tem mais isso. Ele tem que ir dando as joias da coroa. A diretoria de tal estatal, lembra do Severino Cavalcante falando assim, eu quero aquela que fura poço, que encontra petróleo, né? Bom, quando você tem, então, eleição, reeleição e sucessão, e nós estamos na fase da reeleição, da sucessão, esse processo, ele vai se esgotando, quer dizer, você já deu o que você podia dar e fica mais difícil. São 400 e alguma coisa em torno de 420 deputados na base de apoio do governo, e a presidente não consegue aprovar uma medida provisória. Medida provisória... Que corta a conta de luz, hein? Que todo mundo tem a ganhar politicamente com uma medida desse tipo. Medida provisória, não é que ela precisa ter 308 votos, ela precisa ter um quórum de 257 e metade mais um de 257. Ela precisa ter alguma coisa em torno de 128 votos, 130 votos, né? Garantindo 257 no plenário. A situação que nós estamos não é só que é difícil aprovar. Às vezes, a medida provisória, e nós estamos falando só de medida provisória, não de emenda constitucional, né? Ela é aprovada com uma série de mudanças. A presidente tem que vetar, que com uma base de 420 votos, ter que vetar já é extraordinário, e o Congresso derruba o veto. Olha o grau de conflito. Não é tão simples, quer dizer, olha, ela não aprova, ela veta e o veto é derrubado, né? Então você tem um problema estrutural que você tem que somar isso aos problemas mesmo de gestão. Há problemas aí, é claro, é evidente que há, mas também problemas de liderança. Eu acho que não é um governo que tem um sentido político, no melhor sentido da palavra, não é? De condução política. Desculpa. O que vocês três colocaram, né, sugerem 2 linhas para a nossa conversa daqui para frente. Vocês, ao mesmo tempo, e vocês fazem isso de uma maneira muito sofisticada, só para, talvez, para quem nos acompanha, a gente artificialmente separar em 2 pedaços. Vocês, ao mesmo tempo, olham para o que são os fatos do dia a dia e se referem a acontecimentos políticos imediatos. Muitos deles estão rolando à medida que o Globo News Painel vai para o ar, é transmitido. Nós temos aí na semana que começa prazos e outras situações políticas correndo, e ao mesmo tempo vocês jogam um olhar mais abrangente sobre a situação política brasileira. Eu queria começar por essa segunda. Bolívar, quando o Carlos Mello se refere a fatores estruturais, ele está sugerindo a nós que a essa altura dos acontecimentos, 10º ano, indo já para 3 períodos do Lula, petismo, como se costuma dizer, e da Dilma,
ele nota que está se esgarçando. Há um esgotamento, pelo menos. É isso típico de 3 períodos de governo, ou nós temos algo mais grave a ser olhado no sistema político brasileiro? Eu penso que nós temos alguma coisa muito mais grave, né? Você veja que, sem combinar nada aqui, os 3 dissemos que o governo, portanto o Brasil, está num plano inclinado, né? Nós podemos eventualmente discordar quanto ao ângulo da inclinação, mas que há uma inclinação, há. Você está sendo diplomático, você está dizendo ladeira abaixo. Isso, ladeira abaixo. Né? Naquele famoso tango argentino, Cuesta Abajo. Cuesta Abajo, exatamente. Só que lá é mais dramático. É bem pior, né? Mas veja, voltando ao fio, o Murilo e o Carlos apontaram muito bem como, mesmo dispondo de certos mecanismos fortes de coordenação, de impor uma votação, a presidente não consegue. Né? Ela não consegue aprovar a medida provisória, veta, a pessoa derruba o veto. Então, nós podemos tentar examinar este fato. Ou imaginando que mecanismo, que peça que poderia ser substituída, ou tentando ver um pouco mais do clima, da atmosfera que está envolvendo isso. Né? Há um ditado espanhol que do peixe não vê água. Às vezes a gente fica ali dentro tentando ver os mecanismos. Eu acho que os mecanismos são estes, o Brasil é este. Ainda que nós inventássemos mudar o presidencialismo de coalizão, isso levaria 20 anos. Então o que está faltando neste momento? Eu acho que neste momento, eu usei a palavra agenda, que é uma palavra um pouco misteriosa, nós, cientistas políticos, temos uma certa mania de usá-la. Eu estou dizendo o seguinte, ou você inspira o país, né, com um programa, com objetivos, ou você mobiliza psicologicamente o país para ter uma empatia com o governo e vice-versa, e isso se reflete na política, imediatamente. Ou você vai ter esse quadro aí, isso é inevitável. Só para fazer uma ilustração, o presidente Fernando Henrique aprovou, se me lembro bem, 35 emendas constitucionais. Quer dizer, então, 2 turnos de votação em cada casa com 60% dos votos. O mesmo presidencialismo de coalizão, o mesmo, não tinha nada diferente naquela época. Uma aliança muito grande. Eu penso que naquela época havia uma agenda, havia uma visão de uma mudança necessária no país. O Lula também conseguiu, com a questão de uma certa cunha social no programa que vinha do Fernando Henrique, também conseguiu um desempenho muito grande. Agora, a presidente Dilma, eu temo, que ela não esteja prestando atenção, sabe? Porque, veja, plano internacional, estamos levando um baile aqui do Grupo Andino. A semana anterior, tivemos uma coisa grotesca, que foi da Caixa Econômica Federal. Eu imaginaria que a presidente da República, diante de um fato como aquele, em 15 minutos demitiria uma meia dúzia. Entende? Pelo contrário, ela teve uma ministra que foi fazer futrica pelo Twitter, entende? E ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, eu tenho saudade daqueles primeiros meses da Dilma, quando ela disse que ia fazer faxina, que ia mudar as práticas, não mudou nada. A sua semana foi resumida no título de um editorial do Estadão da última quarta-feira, que Está uma bagunça. Está uma bagunça. Murilo, você é um conhecido observador da cena política em Brasília, e como também o Carlos Mello e também como o Bolívar, um participante assíduo e querido aqui no Globo News Painel. Obrigado. Eu lembro de várias intervenções suas aqui, relativas exatamente a essa relação entre o governo e a sociedade. E numa das suas últimas, Murilo, você dizia o seguinte: há um bem-estar na sociedade tal que isso deixa o governo numa situação confortável. Se a inflação não pegar no bolso das pessoas, se não houver um forte choque econômico lá fora, nenhum dos dois parece ter pegado com tanta violência, se bem que a inflação preocupa. Não há com o que a Dilma se preocupar para a reeleição. Esse quadro político, na sua opinião, perdura? Bom, hoje a eleição continua sendo mais um problema econômico do que político. Mas eu queria que você entrasse nesse quadro que o Bolívar acabou de descrever. Exato, mas esse quadro ele é irrelevante para o eleitorado. 80% do eleitorado não está interessado nessa discussão, está se sentindo bem, não sente necessidade de ter empatia com o governo já, porque se sente atendida. Quer dizer, o problema todo se relaciona, na minha opinião, a 3 aspectos. O desafio da Dilma transformar o seu apoio popular em energia política. Ela não consegue. Na palavra inspiração, digamos, para usar que o Bolívar usou? O Lula conseguia, a Dilma não consegue. Segundo,
sim, a coordenação política tem que funcionar melhor, porque na época do Fernando Henrique, o Eliseu Padilha tinha um controle na Casa Civil de quem votava e quem não votava. E quem não votava, no dia seguinte era punido, no dia seguinte era advertido. Então era muito rígido o controle de fidelidade. Aqui não funciona, hoje não funciona assim. Então, além de não atender o básico de um parlamentar, com suas emendas parlamentares, não há um controle das manifestações de infidelidade. Então há um problema de gestão do atual modelo. Se o atual modelo é ruim, se o atual modelo é precário, se ele é antidemocrático, isso não interessa, porque não vai ser mudado agora, como disse o Bolívar, não vai ser mudado. Nós temos que trabalhar com a realidade de hoje. E o terceiro aspecto é estrutural, que é o seguinte: além de você ter uma base política gigante, você tem partidos que ainda guardam resquícios dos partidos do Império. São partidos regionais. Na época do Império era proibido existir partido nacional. O PMDB, o que é o PMDB? É uma federação de partidos, onde o franqueado do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com o franqueado do Pará. E nem ideologicamente, nem divisões de mundo. O franqueado da Bahia é diferente do franqueado do Mato Grosso do Sul. Então é muito difícil, além de você ter que harmonizar o diálogo com uma base grande de partidos, ainda com partidos que são fragmentados. Então chega a ser um desafio quase que impossível se a coordenação não funcionar adequadamente. Agora, quero dizer uma coisa: se a coordenação melhorar 30%, 50% desse problema deixam de existir. Esse discurso, esse nosso debate aqui perde o sentido. Se melhorar 50% a coordenação, o funcionamento da coordenação, as votações vão voltar a ser mais tranquilas, porque quando se olha a sociedade, o político sabe que ela tem aprovação. Agora, se a economia começar a não funcionar, aí a questão é diferente. Você vê um outro quadro político. Carlos? Olha, eu acho que é mais complexo sobre alguns aspectos. Primeiro, acho que a economia ela é muito favorecida por um negócio chamado janela demográfica. Entendeu? Você tem hoje um ingresso menor de pessoas no mercado de trabalho, portanto você tem uma pressão menor sobre o governo do ponto de vista econômico. Você mantém índices de desemprego bastante modestos, pequenos, ainda bem, né, para todos nós e para o governo também, mas não há uma pressão econômica sobre isso. Bom, acontece que a demanda por mais economia, mais produção, não é? Por maior crescimento, ela existe. E você precisa dar vazão a isso, você precisa ter obras de infraestrutura, você precisa ter melhora de marcos regulatórios, você precisa fazer um monte de coisa no Brasil que depende de legislação. Depende, em alguma medida, pelo menos, do Congresso. Então, como foi a questão dos portos, a mais evidente dos últimos meses. Por exemplo, essa é a medida mais simbólica. Então, neste momento, nós não temos esses problemas, porque a gente vem numa inércia, numa energia cinética de 2008, 2009, onde o crescimento foi grande, 2007, 2010 foi 7%, 7,5%, a gente vem nesse processo. Chegamos até 2014, a meu ver, relativamente tranquilos em relação a isso, mas a vazão do desenvolvimento da economia, ela vai depender da política em algum momento, não é? Então, esse ajuste, essa melhora terá que ser feita e ela precisa ser feita de uma forma mais profunda. Não dá para continuar para sempre com esses métodos, né? Quer dizer, quando eu quero só lembrar que o mesmo Eduardo Cunha, que hoje é líder do PMDB e que foi um grande empecilho para a aprovação dos portos, foi o relator da medida provisória, da PEC, da CPMF, que o governo perdeu 40 bilhões ali, por atraso. Quando chega no Senado, não havia mais tempo de negociação. É a mesma pessoa, não é? Então, você tem tido esses problemas, eles lá no governo Lula aconteceu na CPMF, agora tem acontecido com muito mais rapidez, né? Então esse agravamento, ele não é só um agravamento na intensidade, mas também na frequência. Eu acho que isso vai acontecer. Reflete a deterioração na qualidade da coordenação. Exatamente. Se estivesse funcionando, não teria isso. Se estivesse funcionando, você amenizaria esse processo. Agora, chegou, em algum momento nós vamos precisar conversar
mais seriamente sobre a qualidade da agenda, como disse o Murilo, quer dizer, como disse o Bolívar, o que nós vamos fazer desse país, para onde vamos, quais são as grandes questões desse país, nós não temos conversado sobre isso, e nós vamos ter que conversar sobre uma reforma da política. Eu não estou falando de reforma política, que eu até me envergonho em dizer isso, mas uma reforma da política. Ter uma outra concepção de política já está na hora. O Murilo e o Carlos, agora nesses últimos minutos do programa, Bolívar, trafegaram por um clássico da ciência política, que é aquela relação entre economia, comportamento do eleitorado e sistema político. Eu acho que deve ter uns 300 anos de literatura sobre isso, no mínimo. Eu tenho mais uns 3 minutos no final desse bloco para suas considerações a respeito dessa inter-relação entre economia e política. E aí, no próximo bloco, eu queria vê-los falar sobre as intenções de cada partido e as articulações para o ano que vem. Então, de que maneira você acha, e eu sei que é meio chato pedir, porque uma coisa tão complexa, eu coloco você na situação de resumir. O Murilo disse uma coisa importante, o Murilo separou, e era necessário separar, a perspectiva do eleitor que ainda sente o bem-estar, o efeito bem-estar, né, o feel-good factor. O feel-good factor ainda existe. Aumento de renda ainda existe. Exato. Agora, e sem dúvida, por inércia, pode até eleger a presidente Dilma, tudo isso pode acontecer. Nós sabemos, nós que lemos os noticiários, sabemos que a economia está em deterioração. Com isso não há dúvida. Há um índice inflacionário alto, as contas externas estão piorando, há muitos sinais. Mais ainda, a estratégia econômica, eu até vacilo em usar essa expressão que é muito grande, mas a estratégia econômica para retomar o crescimento desse governo foi o quê? Distribuir um milho, né? Um subsídio para as empresas através do BNDES. Qual foi o resultado? Nada, porque os números que saíram hoje mostram que a indústria não cresceu. O crescimento que houve veio do agribusiness. Você está se referindo aos últimos dados do IBGE sobre o crescimento do PIB brasileiro no trimestre. Último trimestre. 0,6. Ou seja, a estratégia econômica para retomar o crescimento não funcionou. O outro ponto que qual seria o impacto político, para a gente arredondar esse primeiro bloco? Eu estou com o Murilo, a curto prazo, no eleitorado, naqueles 80%, isso não tem relevância ainda. Não é? Agora, se nós olhamos pelo lado da presidente, do governo, por que estão transformando o governador de Pernambuco numa assombração, a ponto de ter gente do PT viajando pelo Brasil para tentar desarmar o suposto poder eleitoral do Eduardo Campos? Já estão com medo da eleição, se estão tão bem os 80%, não bate, não é? Eu creio que eles temem, evidente que temem, que a economia vá solapar esta base. E também eu temo que, para se reeleger, a presidente comece a gastar mais do que convinha, porque ela já vem gastando bastante, né, para, digamos assim, manter uma colisão na sociedade a seu favor. Ótimo, Bolívar. Você já jogou o tema do segundo bloco do programa logo mais depois do intervalo, que é quais são as intenções dos principais atores políticos e como é que essa conjuntura, ou melhor dito, o que essa conjuntura diz para 2014. Como eu disse, o nosso intervalo dura só um instantinho. Fiquem conosco. Até já.